ficar de pé nessa noite, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 13, de versículo 22 até o 29. Capítulo 22 até o verso 30. Lucas, capítulo 13, do versículo 22 até o 30. Não vamos demorar nessa noite, vamos ser bem rapidinho, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 13, versículo 22 e seguintes. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá lá de dentro: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Glória a Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Também no livro do Evangelho de João, capítulo 10, deixa eu ler para os irmãos para ficar tranquilo. E em Jerusalém, capítulo 10, versículo 22 a seguir. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, fala-nos abertamente. Respondeu Jesus: eu já vos falei, eu já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Amém? Amém. Irmão, pode sentar nessa noite na presença do Senhor e aplauda o Senhor Jesus nesta noite, que Ele está aqui presente com a sua glória. O salmista diz: aplaudiam o Senhor todos os moradores da terra. Graças a Deus. Amém. Obrigado a Deus, Pai amado. Há uma porta para entrar no reino dos céus, e diz a palavra de Deus que essa porta ela é estreita. Ela não é uma porta muito confortável comparado à porta que o mundo oferece. E alguém pergunta para o Senhor Jesus: são muitos ou são poucos os que se salvam? Em Mateus
se não me engano, capítulo 19, diz Jesus a mesma palavra: porfiai ou esforçai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Misericórdia, Deus. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, Deus, Pai amado. e muitos não conseguem encontrá-la, e poucos há que a encontram. Não é todo mundo que se esforça para encontrar a porta da salvação. Não é todo mundo que entra determinado a salvar a sua alma, determinado a se esforçar para conquistar o reino de Deus. E uma porta estreita, um caminho apertado, o que significa isso para nossas vidas? É a dificuldade que nós temos em participar das coisas de Deus. É verdade, Deus, meu Pai. A porta se torna apertada quando num frio como hoje, muitos dizem: eu não vou para a igreja porque está frio. Ele não quer a porta apertada, ele quer a porta larga. Deus, Pai amado. A porta fica apertada quando eu te digo, você deve obedecer ao pastor José Carlos. A porta fica apertada quando você deve obedecer a Deus. A porta fica apertada quando eu digo que você deve se arrepender e deve parar de pecar. A porta fica estreita. Verdade. Glória a Deus. Você entra no estreito quando a palavra de Deus te cobra santidade. Santo Deus. Fica difícil para você servir a Deus quando você ouve alguém dizer não para você. É, Pai, Lucas. Deus também. Enquanto alguém está, vamos dizer assim, te bajulando, dizendo: olha, irmão, está tudo bem com você é uma bênção, né? Você está contribuindo com a casa do Senhor, e vai encobrindo os seus pecados, as suas dificuldades. Mas quando alguém chega e diz: você tem que parar de pecar, parar de ser desonesto, parar de ofender o teu irmão, Amém. e você deve amar a Deus. Aleluia. Alguém chegou para o Senhor Jesus e perguntou: Senhor, qual é o principal mandamento? Aleluia. Aleluia. E Jesus falou: isso é fácil. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amém, Jesus. E eu vos digo que amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, cumpre todas as leis e profecias através do amor. Glória a Deus. Aleluia. Porque assim como o Senhor nos amou, e como o irmão José estava falando, há um inimigo, que não foi Deus que criou o inimigo, mas foi o inimigo que criou uma inimizade com Deus. É verdade, Senhor Jesus. Porque Deus na criação, Ele disse: haja luz, e houve a luz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Haja o mar e houve o mar, haja as montanhas e houve as montanhas, haja as estrelas e as estrelas assim foram se espalhando pelo universo. Aleluia. Glória a Deus. Pai Glória a amado. E Deus. a glória do Senhor apareceu. É, Senhor. Graças a Deus. Aí Deus criou os animais, os elefantes, Oh, Jesus as onças, os animais todos. Aleluia. Verdade, Deus. Aí Deus fez o nosso pai Adão. Oh, Jesus. Amado. Graças a E Deus. deu rei de toda a terra, Glória a Adão. Deus. Aleluia. E Satanás falou: o quê? É verdade, Senhor. Eu que sou um anjo especial, e ele do barro, eu não aceito.
Verdade, Senhor Jesus. E ele convenceu a todos os anjos, disse, o que vocês acham? Eu não tenho razão? Eu que sou um bonitão que vocês estão vendo aqui. Para que todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Hebreus 1, no capítulo 1, até quero ler para os irmãos ali. Hebreus capítulo 1, Deus manda que os anjos de Deus reverenciem a Adão, porque Adão era o pai da humanidade. Amém, Senhor. O Espírito do Senhor estava nele. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 1. Aleluia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade da altura. Amém. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu serei por pai, e ele será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Jesus Cristo estava na genealogia de Adão, e a Bíblia fala que foi citado na glória, todos os anjos de Deus o adorem. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque eles negaram, os anjos caíram ao rejeitarem o plano de Deus para que Adão reinasse. A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele caiu, ele pecou, mas o segundo Adão, o Senhor, ele foi perfeito, e ele não caiu, e ele honrou a Deus, e ele foi o nosso, é o nosso Salvador. Então Deus, através do Senhor Jesus, que ele se manifesta em carne, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Aleluia. E o Senhor Jesus, após ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário, Graças a Deus, aleluia. ele nos perdoa os pecados. Mas agora Deus tem um inimigo. E não só Deus tem um inimigo, mas todos os moradores da terra têm um inimigo. É verdade, Senhor Jesus. Que rejeitaram a ordem de Deus que dizia, todos os anjos de Deus o adoram. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não vou adorar um pedaço de barro, pois Adão estava ali, feito do pó da terra, Glória a mas foi Deus. feito por Deus, e Deus lhe deu autoridade sobre toda a criação, Amém. dizendo para Adão, Adão governe a terra, Aleluia. mas o mal não aceitou. Graças a Deus, E aleluia. quando ele não aceita ser governado por Adão, que o Espírito de Deus estava em Adão, É verdade, Deus. ele rejeitou a Deus. Sim, Senhor Jesus. Mas Deus jamais quis ter um inimigo, Deus jamais quer ter um inimigo. Obrigado, Senhor Jesus. E a Bíblia diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. É verdade. Jamais pense em ser inimigo de Deus como Lúcifer e seus anjos fizeram. Por isso Jesus vem pregando o Evangelho e nos chama de seus amigos. Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Nós éramos, Aleluia. mas através do sangue do Senhor Jesus, Graças a Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Amém, Senhor. Graças. Nós estávamos sim Aleluia. desorientados, Sim, Senhor. seguindo os principados e potestades dessa terra, anjos caídos, É verdade. mas brilhou a luz em nossa vida, Amém, e Jesus. nós entendemos que deveríamos entrar pela porta estreita Graças a para Deus. chegar à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, que Lúcifer perdeu É verdade. a vida eterna, mas nós ganhamos a vida eterna. Mas essa porta é gloriosa, Amém, Senhor. é apertada,
mas é que leva a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E poucos há que a encontram. É verdade, Senhor Jesus. Eu servia a Deus naquela igrejinha lá. Meu Deus. Eu vou numa grande Babilônia. Meu Deus. Lá onde tem aqueles carros importados, Meu Deus. né? Onde tem aquela grande Babilônia, né? Aquelas grandes construções. Não que a gente não seja o problema da construção, mas é a doutrina. Verdade, Pai. É verdade. A doutrina da salvação, a doutrina da porta estreita, Oh, glória a Deus. que está em confronto com a doutrina da porta larga, que conduz à perdição. É verdade, Senhor Jesus. Então Jesus está olhando para os religiosos, pessoas que conheciam a palavra de Deus, Meu Deus. mas cheios de dúvidas, Meu Senhor. e perguntam ao Senhor: por que você nos deixa em dúvida nossas almas e fica em suspensa? E nós não temos certeza se você é o Cristo. Meu Deus. Fala-nos abertamente se tu és o Cristo. Meu Deus. E Jesus fala: eu já falei para vocês, É verdade, Deus. mas vocês não creem, É verdade, Senhor Jesus. porque vocês têm visto as obras que eu fiz. Oh, Jesus. Vocês já viram Lázaro ser ressuscitado. Deus, aleluia. Vocês já viram os milagres, Aleluia. mas vocês não creem. Oh, glória. Santo Deus. Ora, se vocês fossem das minhas ovelhas, Meu Deus. É se verdade. vocês quisessem realmente me servir e ser a minha ovelha e seguir os meus passos, Aleluia. vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Verdade, Senhor. Aleluia. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Deus, aleluia. Elas não duvidam de mim. Obrigado, Senhor. Eu conheço elas me seguem, e mais, eu vou dar para elas a vida eterna. Aleluia. E nunca vão de perecer, porque ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém, Jesus. Graças a Olha a segurança de estar na mão do Senhor e ser a ovelha do Senhor. Deus. Ninguém pode tocar em você se você estiver sendo ovelha do Senhor e estiver na porta estreita, estiver na santidade. Não há quem toque em você, porque a Bíblia diz que se alguém é de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não pode tocar no homem, na mulher de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. E diz que dos seus ungidos, dos seus escolhidos, ele faz Amém, Senhor. labaredas de fogo. Aleluia. E ele fala aos reis e a todos que viveram pela terra, ele fala a todos os reis, governadores, ele fala a todos: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas, porque eu quero fazer deles labaredas de fogo. Glória a Deus, aleluia. Verdade. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro servo do Senhor, a verdadeira ovelha do Senhor, Amém, Jesus. ela ouve a voz do Senhor. O que é, Senhor? Aí hoje tem culto, né, Senhor? Graças a Aí eu tenho que tocar no altar, eu tenho que levar minha ofertinha, eu tenho que louvar o meu Deus. Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso roubar, É verdade, Senhor. eu não posso ser desonesto, né, Senhor? Aleluia. É verdade, Eu Senhor. preciso do teu Espírito. Amém, Jesus. Então nós recebemos o pensamento de Deus, Graças a Deus. e nós pensamos como Deus, Amém. e nós se tornamos justos como Deus, Aleluia. misericordiosos como Deus, amorosos como Deus. O Espírito do Senhor, nós aprendemos com Ele que nós devemos amar o nosso próximo. Aleluia. E quem ama da palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse tal não peca, Obrigado. não consegue pecar, Amém. porque ele ama, e através do amor ele não consegue fazer o mal. Verdade, Aquela pessoa brigou comigo, mas eu amo tanto as pessoas que eu não Deus. consigo. Verdade, Deus. Porque o amor de Deus está derramado em seu coração. Amém. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito de Deus é pensar como Deus, é agir como Deus, é viver como Deus.
e ter a autoridade de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Por isso Jesus fala, eu vos dou o poder. Aleluia. Vocês vão receber o Espírito Santo, Aleluia. o Espírito da santidade. Aleluia. Glória a Deus. O que eu aprendo nessa noite? Eu aprendo que eu preciso ter mais comunhão com o meu Deus. Que eu preciso continuar na porta estreita. Que eu não posso olhar para as religiões do mundo. Eu tenho que focar nas palavras do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Que essa palavra possa fazer efeito no seu coração, como está fazendo na minha vida nessa noite. Amém? Deus é muito fiel e maravilhoso. E se você quer nessa noite receber uma unção com óleo em nome de Jesus, Amém. vou passar o microfone ao pastor José Carlos agora, e nós vamos, para quem quiser receber a unção, eu vou estar orando em nome de Jesus, e creio que o Senhor Jesus vai ativar a sua fé, vai fazer um milagre, e vai te abençoar, porque Deus é fiel. Amém? Pastor José Carlos, nessa noite, em nome de Jesus.